noite a todos. Eu me chamo Melissa Boff Alves. Estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre um dos assuntos relacionados ao tema do evento do WCD que está acontecendo em Caxias desde o dia 21 de abril. Então é um evento que acontece 21, 22 e 23 em Caxias do Sul, o qual comemora, de forma mundial, digamos, o Dia da Criatividade. Este movimento está acontecendo em Caxias do Sul, várias iniciativas estão acontecendo por diversas faculdades, universidades, movimentos associativos, no sentido de divulgar, então, este Dia da Criatividade. Desde logo, eu agradeço a recepção da UniFTech, na pessoa da Fernanda, que sempre nos recebe, com muito acolhimento, com muito carinho. Desde já agradeço, então, o espaço, a oportunidade para a gente vir falar sobre esse assunto. E vamos lá, de forma descontraída, aí quero trazer para vocês um assunto que ele pode ser, de certa forma, disruptivo, mas também ele traz um pouco daí no meu olhar, na minha seara, pelo fato de eu ser advogada, a gente também tem uma visão jurídica a respeito disso, e é sobre esse ponto que eu quero trazer e tratar com vocês. O nome da provocação que eu trago para vocês é Mitos e Verdades sobre Registro de Marcas e Patentes. Por quê? Porque muito se ouve hoje sobre verdades, fakes, afirmações ou negativas envolvendo a parte relacionada à proteção de marca, proteção de patentes, direitos autorais, enfim, propriedade intelectual. Então eu queria trazer para vocês aqui algumas imagens que vão, com certeza, fazer com que a mente de vocês vai borbulhar e vai pensar. Do que se trata essas imagens? Essas imagens, elas têm inerentes a elas o quê? Elas têm inerentes criações, obras, propriedade intelectual, que posteriormente pode se tornar ativos intangíveis quando devidamente protegido. Então, a propriedade intelectual, ela é detectada por todos os sentidos. Pode ser pela visão, pela audição, olfato, paladar e tato. Por quê? Porque hoje, quando tu vê empresas desenvolvendo e criando, tu identifica o quê? Tu identifica marcas como Coca-Cola e Pepsi, tu identifica propriedade envolvendo direitos autorais nos livros, a música também, ela tem a possibilidade de ser protegida através dos direitos autorais. O Vale dos Vinhedos, que é uma indicação geográfica, também é possível haver proteção. O perfume, o celular, a tecnologia de software, tudo isso são obras e criações do ser humano, através, enfim, das suas corporações ou das suas universidades. E quando se cria, se desenvolve essas tecnologias, esses objetos, eu sempre digo assim, o pessoal das artes, o pessoal que é criativo, eles são muito bons na hora de pensar sobre desenvolver, criar, bolar, dar espaço e vazão para a criatividade e inventar algo. E ali saem diversas criações, diversas obras, que muitas vezes são a obra e a criação da sua vida, ou que muitas vezes contribuem significativamente para a sociedade, para gerações. E o que muitas vezes as pessoas ou as empresas não pensam? Elas esquecem que precisa existir uma proteção em relação a isso. E normalmente quem encaminha essas proteções, quem dá vazão e consegue fazer um estudo em cima dessas proteções, é um profissional habilitado que tem uma experiência em propriedade intelectual. Por quê? Essa propriedade intelectual, ela pode ser dividida em propriedade industrial, que é quando a gente trata de patentes, marcas, desenho industrial, indicação geográfica, os direitos autorais, que é quando falamos dos direitos dos autores, dos livros, das músicas, dos programas de computador.
também outros tipos de criações que estão relacionados a cultivares, circuito integrado. Enfim, esses exemplos, essas ferramentas que eu apresento para vocês, são alguns dos exemplos que foram visualmente trazidos para vocês no slide anterior e são formas de proteger essas obras e criações. Onde é que a gente protege essas obras, essas criações? Em determinados órgãos administrativos. Aqui eu tenho uma lista deles, normalmente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é uma autarquia federal do governo, é ele que concede o direito ao uso da marca, o direito do uso da patente, do software. Sai um documento que a gente chama de certificado, e esse certificado, então, concede o direito para o inventor dessa obra em relação a essa propriedade. E ali depois também tem outros órgãos administrativos, como a Fundação da Biblioteca Pública, né? Escola de Música. Cada um deles é o responsável para conceder o direito envolvendo essa obra, essa criação. O que eu sempre gosto de trazer assim rapidamente para vocês entenderem, que para nós que lidamos com a matéria é de certa forma fácil de entender, mas de repente para a pessoa leiga ou que está se aproximando do mercado, ela não entende muito as diferenças entre marcas, patentes e desenhos industriais. As pessoas no geral pensam que tem a necessidade de patentear a sua marca, mas na verdade é uma terminologia falada de forma equivocada. Por quê? Porque a marca, ela é diferente da patente. A marca é um nome que tu utiliza para identificar o teu produto ou o teu serviço. Por exemplo, aquelas figuras que eu mostrei lá antes para vocês, tínhamos lá a Pepsi e a Coca-Cola para identificar a marca referente aos produtos de bebida, né? Ou o perfume, então tínhamos uma marca para identificar o produto perfume. Mas também existem nomes que nomeiam serviços, comércios, né? E esses são os tidos como marca. A patente, ela alcança outra seara. A patente, ela trata da criação relacionada à invenção do objeto. Ele precisa ter critérios, atender critérios de lei, como funcionalidade, novidade, aplicabilidade industrial, ou seja, a patente é a proteção da criação da obra em si, do objeto em si. E o desenho industrial, por fim, é o formato, é o design, né? Muitas vezes aí temos empresas que trabalham com designs de móveis, de cadeiras, de mesas. Elas podem muitas vezes proteger o design dessas invenções, de lareiras ou de peças industriais, ferramentas, são protegidas através dos desenhos industriais. E ali também existe um prazo de validade para cada uma dessas modalidades, que eu nem vou adentrar especificamente para não ficar maçante, né? Mas isso a gente facilmente consegue entender que cada uma dessas proteções possui um prazo de validade, tá? Então a marca tem uma proteção de 10 anos, a partir do momento que tu tem ela concedida para a tua empresa ou para o teu negócio. Hoje a marca é tida como um ativo que você pode renovar ela a cada 10 anos. Então, uma vez que protegida a marca da sua empresa ou do seu negócio, porque pode ser tanto uma empresa como um profissional autônomo, uma pessoa física, é possível tu prorrogares essa marca a cada 10 anos. A patente, então, tem um prazo diferente, de 20 anos, e a partir dali ela entra em domínio público. Ela volta para a comunidade no sentido de contribuir para que novas invenções sejam criadas a partir daquela tecnologia criada, digamos assim. Eu tenho aqui, rapidamente, vou falar para vocês e não ler para não ficar maçante, mas são os conceitos envolvendo marcas, né? O que é exatamente isso que eu falei para vocês, né? Qual é o objetivo? A marca, ela tem por objetivo e origem identificar e distinguir estes produtos e serviços que existem no mercado hoje, né? Que existem expostos. Eu peço para vocês pararem por um segundo e pensarem em quantos elementos de nome tidos como marca a gente é diariamente
assediado ou tendo acesso, né? Desde que a gente acorda de manhã, é a Alexia que está tocando. Então, nós temos lá a inteligência artificial, que é uma tecnologia. O que nós temos mais? O nome do aparelho, né? Aí a gente vai escovar os dentes. O que nós temos? A pasta de dente que está nomeada. A tecnologia da escova de dente que funciona de forma elétrica lá. Então, a todo momento nós estamos deparados com propriedade intelectual. Vamos nos vestir, o que nós temos? A tecnologia do tecido envolvida, o design do pretinho básico, temos a marca da etiqueta da nossa roupa. Aí a gente vai pegar o carro para sair, nós temos o quê? A marca do veículo, né? Enfim, diariamente a gente está tendo acesso a uma intermináveis quantidades de marcas, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de marcas que são mais famosas, menos famosas e da região, para vocês identificarem que o quê? A marca, ela é dividida em relação à natureza e apresentação. O que é a natureza da marca? Quando eu protejo ela, eu preciso direcionar ela para um segmento específico. Como eu disse para vocês, ela pode ser para identificar um produto. Se ela for para identificar um produto, eu só vou poder ter esta marca para identificar aquele produto específico que eu estou requerendo. Ali nós temos a Gauchinha Couros, que é uma empresa de Nova Petrópolis, e ela produz roupas de couro. Então ela tem uma marca para indústria de couros, mas ela também comercializa roupas de couro. Então ela tem uma marca para o serviço de comércio, né? E, além disso, nós temos ali a PHD Guindastes, que é uma empresa aqui de Caxias do Sul, e é uma empresa que faz o quê? Ela tem uma parte envolvendo a indústria de peças para guindastes. Tem ali a Casa Fagundes, uma rede de postos de combustível, na qual fornece, além do abastecimento de combustíveis, também toda a parte de alimentação. Vejam que cada uma destes segmentos de produtos ou serviços é uma marca distinta, ou seja, a empresa, o empreendedor, ele pode ter mais de uma marca associada ao seu negócio. Ele pode ter uma marca para o produto, uma marca para o serviço, uma marca diferente ou a mesma para o comércio, tá? E além disso também temos algumas marcas coletivas. Trago aqui como exemplo para vocês da região, Vinhos do Brasil, né? É uma marca coletiva, foi uma associação, então, da região dos vinhedos, que encaminhou a solicitação para quê? Para que existisse um selo nos produtos dele, contendo a marca Vinhos do Brasil. É um selo de qualidade, é um diferencial que agrega valor ao produto. E por fim, outra modalidade de natureza das marcas é a certificação, como por exemplo a Anatel. Esse é um caso um pouco mais restrito. Aqui, outros exemplos para vocês em relação à apresentação. Só para vocês entenderem que a marca ela pode ser apresentada no seu formato nominativo, ou seja, eu posso ter aquela marca somente na apresentação nominativa, é só o nome que eu vou utilizar para divulgação. Mas também eu posso ter uma marca figurativa. Essas marcas figurativas, se vocês olharem, não diz quem eles são, mas vocês sabem quem eles são. Não sabem? Sabem, né? Então, é o logotipo identificando a marca. A tridimensional, vocês também sabem de qual marca se trata aquele potinho ali, né? Então, é uma marca que tem um desenho tridimensional, invólucro, né? E ela identifica o produto. E temos ali marcas mistas também da região e mais conhecidas, que fazem com que identifique o produto através do desenho e do nome. E por fim, agora recentemente, está sendo aprovado pelo mesmo órgão do NPI as marcas de posição. São aquelas que dizem respeito à exclusividade sobre o uso de uma cor no produto ou uma imagem no produto. As mulheres aí conhecem aquele sapato do solado vermelho, não conhecem? Sabem o valor que está agregado àquele sapato do solado vermelho. Por quê? Porque existe uma marca de posição aí protegida. Seguindo adiante, vocês vão me dizer sim, mas então quer dizer que
Adidas, Natura, Ferrari vão precisar proteger as suas marcas em todos esses segmentos de serviços e produtos, que são 45 segmentos. Aí eu digo para vocês que, como tudo, a lei traz exceções. Existem algumas exceções na lei que permitem que marcas que alcancem alto renome ou notoriamente conhecida, eu trouxe 3 modelos aqui para vocês, de marcas nacionais e internacionais, elas não vão precisar ter a proteção da sua marca nas 45 classes, nos 45 segmentos. Elas vão se beneficiar da exceção da lei e não vão precisar ter proteção em todos esses segmentos, porque elas contêm esta fama inerente, né? O que eu quero trazer para vocês agora, já no sentido de finalizar e trazer questões mais palpáveis para vocês entenderem. Hoje a marca é um ativo intangível e ela faz com que muitas vezes o patrimônio da empresa seja mais valorizado pela marca do que pelo carro, pelo pavilhão, pelos veículos, pelas propriedades físicas. Então aqui nós estamos falando de ativos intangíveis, são bens incorpóreos. Eu não sei se vocês são alunos do direito ou não, mas aí vocês vão entender essa terminologia que eu estou trazendo para vocês aí, né? Fica até mais fácil de vocês me compreenderem quando eu falo esses termos. Por quê? Porque hoje tem determinadas empresas que o valor delas não é mais somente o patrimônio físico, mas é o patrimônio intangível e intelectual. 3 exemplos, né? Então, temos aí valores significativos, né? Todos da casa aí de bilhões. Então, são empresas que valem mais hoje a marca do que o outro tipo de patrimônio. E agora, para elucidar, eu quero trazer para vocês um case da região aqui, que trata a respeito da Melissa, sandália Melissa. Eu gosto da Melissa, obviamente, adoro meu nome, né? Sou fã da Melissa desde os 2 aninhos, eu já andava de Melissa. Hoje eu vim de Melissa porque era sobre esse case que eu ia falar. Tô de Melissa aí. E por que eu quero falar desse caso? Porque a Melissa, ela tem todos os modelos de marcas que eu falei para vocês. Ele tem a nominativa, tem a figurativa, e ainda, além destas marcas, ela tem protegida a marca para o segmento do quê? Classe 25, sandálias. Classe 35, comércio de produtos. Classe 14, que é a parte de bijuteria, acessórios. E classe 18, que é a proteção da marca para bolsas, mochilas e esses adereços. Além disso, a Melissa tem também proteção de desenho industrial. E são diversos, são centenas de proteções de desenho industrial. Por quê? Porque eles têm um departamento lá dentro da Grandene, né, que é a titular da marca Melissa, onde eles desenvolvem produtos que têm tecnologia, que têm design. Então, o que eles fazem? Eles procuram o INPI para proteger. Tem ali um desenho industrial de aplicação usada em bolsas, por exemplo, né? Então, esse exemplo aqui da Melissa retrata um resumo de tudo que eu mostrei para vocês. E posteriormente nós temos então o caso Docile. Quem é a Docile? São as balinhas, né? São os doces, não sei se vocês conhecem ou gostam, mas eles têm protegido esta marca para a classe 30, que se refere a balas, doces. Tem protegida esta marca para a classe 35, que se refere a comércio de alimentos. E por fim também a parte de sucos, né, e bebidas não alcoólicas. Ou seja, são 2 marcas da nossa região de destaque que se preocupam em fazer a proteção delas. E cada vez elas estão criando, inovando. E o que recentemente elas fizeram, né? Porque a gente pensa assim, parou aí? Então é só eu criar e proteger? Não, quem é criativo, e aí tem a pegada relacionada ao evento que a gente está participando, eu trago qual foi a sacada criativa da Melissa e da Docile. Eles fizeram recentemente um contrato de colaboração, é um contrato de collab que a gente chama, é um contrato onde as 2 marcas unem forças,
unem patamares de comunicação, de know-how e lançam um produto juntas. Elas lançaram as balinhas, né, com sabor de gelatina, aromatizada com o mesmo cheiro das balinhas da marca da Melissa. Vocês sabem que a Melissa utiliza uma marca olfativa, que embora não seja protegida no Brasil formalmente pelo NPI, existe aí outras formas da gente fazer essa proteção. Então, eles se juntaram e fizeram esse contrato de collab aí, no sentido de lançar essas balinhas. As balinhas têm um formato de coração e de M, o M da Melissa, que é o característico do logotipo, e lançaram aí há um ano essas balinhas e fizeram com que fossem divulgadas, tanto a marca da Melissa quanto a marca da Docile das balinhas. Ou seja, é uma sacada aí que está muito em voga, sendo utilizada por diversas marcas hoje, que é esses contratos de colaboração. Dentro do pacotinho de balinha tem um vale que daqui a pouco, se tu for o premiado, tu vai ter acesso a uma Melissa do modelo específico da propaganda, aquela clássica. Então tem mais essa sacada aí, né, por parte dessas empresas. E por fim, encerrando aí, só para colocar para vocês, eu acho que eu já tinha comentado antes, né, que o registro das marcas no geral tem aí vigora por 10 anos. Aqui tem um modelo de certificado, só para vocês entenderem do que se trata aquele documento que eu falei inicialmente, né? As patentes têm um prazo diferente, os desenhos industriais têm um prazo diferente também, mas é mais para vocês visualizarem então quais são as possibilidades, né, que o criador hoje de obras, de nomes, de inventos, ele pode ter diversas ferramentas, e aí é o direito que fornece essas possibilidades. São ferramentas que estão estipuladas na lei e permite e faz com que tu consiga transformar todas essas criações em ativos financeiros, porque afinal de contas é toda uma energia, né, que se coloca em cima desse pensar, desse penso. Então, se cria algo, tu precisa ter um retorno financeiro em relação a isso. E como tu vai ter um retorno financeiro, ter um ativo intangível de valor? Fazendo as proteções necessárias, né? Em âmbito geral, a legislação hoje protege todas essas formas aí de proteções, de ferramentas, e obviamente que a todo momento o ser humano está criando. Hoje em dia nós temos o quê? A inteligência artificial. E aí nós estamos no momento de regular a inteligência artificial. E aí nós estamos, de certa forma, num vácuo. Por quê? Porque estamos naquele processo de entender quais são as demandas. Existem diversos projetos de lei hoje, né, no sentido de regulamentar aí a inteligência artificial. Por quê? Porque as obras, a gente entra naquela questão, né? Até um tempo passado, os direitos autorais eram dirigidos e relacionados ao ser humano que criava. E agora nós temos aí máquinas, entre aspas, criando, né? Então, como vai ser esse assunto polêmico de certa forma? Então a gente está numa fase aí de regulamentação. Ou seja, esse comentário final é só para vocês entenderem que muitas ferramentas existem, mas muitas estão sendo construídas ainda. E por que estão sendo construídas? Porque a humanidade, o desenvolvimento, a criatividade, ela não é estanque, né? O que nós protegíamos há 10 anos atrás era uma situação, hoje é outra, e daqui a 10 anos vão ter novas invenções, novas criações a serem protegidas, e a legislação vai precisar se adequar em relação a isso. Eu agora, para finalizar, deixo aqui uma frase que é então de um artista plástico francês, que ele diz: criatividade requer coragem, né? Então eu acho que essa frase aí, bem curtinha, mas ela identifica muito do que está inerente aí na alma dos criadores, dos artistas, né? Eu não entro nessa seara porque não faço muito parte deste grupo aí de criadores. Eu sou mais do grupo que formaliza e protege as criações, né? É outro tipo de criação, digamos assim. Mas então, aqui segue os nossos QR Codes do pessoal, enfim, da consultoria, né? Caso fiquem dúvidas, se vocês queiram algum esclarecimento, a gente segue à disposição. Encerro então
comentando com vocês que embaixo de algumas cadeiras tem aí um vale balinha. Vamos ver quem que foi sorteado. Para finalizar, eu quis trazer para vocês. Se não tiver na cadeira de vocês, podem verificar se não está na cadeira ao lado, mas nós temos um vale balinha, porque a ideia era que vocês entendam fisicamente aí do que se trata essa collab que eu apresentei para vocês. Da minha parte, eu agradeço. Quem recebeu o vale, é só passar conosco ali para pegar o pacotinho da balinha e entender do que se trata essa collab. Ganhou? Muito bom. Muito bom, muito bom. Pergunta? Ele poderia ser multiplicado. Não. É um vale para um pacote de balinha. Tem mais vale? Não, são vários vales, mas eu digo o vale dá direito a um pacote de balinha. Vamos procurar aí que tem várias à disposição e a gente entrega para vocês. Da minha parte, muito obrigada.